Então, pessoal, agora a gente vai falar de alguns exemplos práticos, de bioética. E um dos mais famosos, dos mais conhecidos, é o caso de Tuskegee, nos Estados Unidos, que envolveu 600 homens pobres, negros, numa pesquisa sobre a sífilis. Esse projeto de pesquisa foi feito pelo Serviço de Saúde americano, com pesquisadores americanos, ou seja, não foi uma coisa feita de qualquer forma, de qualquer jeito, mas pelo Serviço de Saúde daquele país durante 40 anos. Tá? Ele se iniciou em 1932 e foi até 1972. Quando esse estudo se iniciou, né, na década de 30, ainda não havia conhecimento sobre como tratar de forma eficaz a sífilis. Tá? E nos Estados Unidos, até hoje, o sistema de saúde não é público, não é garantido a sua gratuidade para todos. Então, quer dizer, hoje muita gente critica o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que muitas vezes não é eficiente, mas funcionando bem ou funcionando mal, ele provê atendimento médico para qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Nos Estados Unidos não era assim. Então, você imagina na década de 30, com todo o preconceito racial, as pessoas não tinham atendimento médico gratuito. Então, o que se fez? O Serviço de Saúde dos Estados Unidos resolveu estudar 600, pegar uma amostra da população de 600 indivíduos, todos eles negros, pobres, sem atendimento à saúde, sem uma condição econômica que permitisse a sua seguridade. Hoje a gente diria que eram pessoas em situação de vulnerabilidade. E essas pessoas foram convidadas a participar desse estudo sem saber do que se tratava, em troca de alguns benefícios, de algumas contrapartidas. Essas contrapartidas incluíam o acompanhamento médico gratuito, acompanhamento, porque não havia até a década de 50 nem tratamento, uma refeição quente nos dias de exames e, pasmem vocês, auxílio funeral. É o que essas pessoas ganhavam por participar. Então, como eu falei no início do exame, um dos principais problemas éticos é que as pessoas não tinham acesso nem ao diagnóstico, ou seja, elas não sabiam o que tinham, não sabia se era possível ser tratado, e não sabia quais as consequências dessa doença que eles tinham. Para vocês terem ideia, é lógico que já se conhecia o diagnóstico de sífilis, mas o diagnóstico que eles recebiam como anonimidade do projeto era sangue ruim. Talvez você já tenha ouvido essa palavra em Harry Potter, um termo bastante pejorativo para aqueles que não eram magos ou descendentes de magos diretamente, mas no caso, esse termo foi usado pelos eugenistas. Lembra que a gente falou de eugenia, do Francis Galton no nosso vídeo anterior, e que lá na década de 20 os eugenistas preconizavam como se fosse uma limpeza racial, limpeza daqueles considerados degenerados pela sociedade, porque acreditavam que os seus vícios, as suas doenças, as suas características eram transmitidas diretamente de pai para filho. Então a gente imagina que tinha ainda uma visão eugenista nesse experimento nos médicos que
fizeram, que realizaram, né, esse experimento, lembrando sempre que isso foi um projeto de Estado. Tá? A Agência Nacional de Saúde americana levou esse projeto até a década de 70, até 1972. Então vejam as questões bioéticas envolvidas de você envolver pessoas num experimento que comprometa a sua saúde, que vai levar à morte, e eles não tinham o direito nem de saber o que tinham. Então, o primeiro problema disso, né, foi que as pessoas não tinham direito ao diagnóstico, não tinham direito a saber qual o problema que elas mesmas tinham. A partir da década de 50, já havia um tratamento para sífilis. Né? É um tratamento que hoje, inclusive, continua sendo o primeiro tratamento indicado para quem tem sífilis, e hoje a gente tem até um renascimento da epidemia de sífilis, mas isso é outra questão. E o tratamento, de certa forma, era simples. Era um antibiótico, né, chamado penicilina, que todo mundo conhece. Então, a partir da década de 50, ou seja, da metade de quando esse experimento foi realizado, já havia um tratamento, que era penicilina, ou seja, essas pessoas, 600 pessoas, 600 homens, todos negros, todos pobres, 400 tinham sífilis, 200 não. Nem quem tinha, quem não tinha, eles podiam saber, né? E olha que coisa, a partir da década de 50, eles não só não tinham o diagnóstico, como não eram tratados. Para que se soubesse o efeito da sífilis ao longo de 4 décadas, esses sujeitos que tinham sífilis não eram tratados. E se acompanhava, né, os efeitos da doença, do seu início até o seu fim, que era a morte dos pacientes. Vejam que coisa, né? Então, a coisa era tão grave, e como eu digo, ficou tão característico a institucionalização disso, porque o nome desses indivíduos que participavam do experimento eram passados para as organizações de saúde, para os hospitais nas redondezas. Sabe com que objetivo? Para que, se essas pessoas procurassem um outro hospital, elas não fossem tratadas, porque participavam desse experimento. Não é difícil imaginar que a maioria das pessoas morreu sem tratamento, né? E fato gravíssimo, esses dados, esses resultados foram apresentados em congressos, foram publicados, foram mostrados para a comunidade científica, sem que a comunidade científica tivesse reações, ou seja, os dados eram mostrados e as pessoas, de certa forma, aceitaram que isso fosse mostrado normalmente. Até hoje não se descobriram, não se tem registro dos protocolos originais desse experimento, ou seja, onde alguém dizia o que iria ser feito, de que forma iria ser feito. Isso simplesmente foi feito, foi aceito, não por leigos ou por fanáticos ou por pessoas sem experiência, mas por profissionais de saúde, por entidades do governo americano que aceitaram que esse experimento fosse feito, né? E isso seguiu até a década de 70, quando foi denunciado por uma repórter, fez-se um escândalo, né? O experimento foi encerrado, mas só na década de 90 o governo americano pediu desculpas publicamente por ter feito esse experimento. Então, por isso, gente, que a gente, como falou anteriormente, né, do que é das diretrizes, de quem decide, o que é feito, né, falamos do conceito de eugenia, tudo isso aí a gente vê na prática o quanto é importante a gente estabelecer limites, regras, leis. Então, quando você submete, né, o seu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos,
você está comunicando aquilo que você quer saber, o que você quer fazer, perdão, de que jeito você quer fazer, para que erros como esse não se repitam. Quando você faz o termo de consentimento livre e esclarecido e entrega para a pessoa explicando quais os objetivos da sua pesquisa, você garante que a pessoa esteja informada, saiba qual o papel dela naquela pesquisa e saiba quais os seus direitos, né, que ela pode desistir a qualquer momento, como os dados dela serão usados, tá? E, como eu falei para vocês, se isso não for feito, hoje em dia, você não consegue publicar numa revista, você não vai ter o aval da comunidade científica, seus dados não serão nem observados e analisados se não respeitarem essas regras básicas da bioética. Para quê? Para que outros casos Tuskegee não se repitam e a gente consiga garantir aquilo que a gente chama de dignidade humana. Então isso, gente, é para a gente ver o quão importante é a bioética. Quando a gente fala de eugenia e de todos os conceitos que começaram lá na década de 20, começaram lá com Francis Galton antes disso, mas que tiveram o seu boom na década de 20 nos Estados Unidos e a sua realização prática, infelizmente, durante a Alemanha nazista, com vários experimentos feitos com seres humanos, com aqueles que eram considerados, digamos assim, pontos fora da curva, aqueles que eram considerados socialmente indesejáveis, né, pelos nazistas, como os negros, os judeus, os homossexuais, os ciganos, as pessoas que tinham deficiência física, todos eles, obviamente, seres humanos como eu e você, todos eles com respeito à vida, com direito à vida e à dignidade, é algo que faz a gente pensar na importância desse nosso estudo de bioética. Então a gente, né, nesse vídeo, como eu falei para vocês, de exemplo, a gente deixa vocês, encerrando já, com essa reflexão, para que você possa pensar em por que é importante, quando você começa a pensar em trabalhar em pesquisa, em conhecer bioética. Então vamos deixando vocês aqui com essas reflexões e ainda temos mais alguns exemplos para você pensar com respeito à bioética. Estamos juntos.